Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Arquivo Morto Brasil, canal criado por mim, Deise Clementino Souza, com o objetivo de expor e denunciar casos que foram negligenciados e negados pelas autoridades policiais brasileiras e também pela justiça brasileira. Primeiro conteúdo desse canal diz respeito, trata do meu caso, que foi um caso negligenciado, como eu já falei, e falo em todos os vídeos. Foi negligenciado, negado e continua sendo, tanto pelas autoridades policiais que entraram em contato com ele, recebendo denúncias de modo formal, direto, através do registro de boletim de ocorrência, e também que a maioria delas, se negaram a receber as provas, tanto documentais como materiais, que eu consegui obter contra os principais acusados, e as outras pessoas também, enfim, participantes aí desses crimes contra mim. Esse vídeo aqui, bom, antes de falar, desse último vídeo aqui, que vai fechar aqui essa playlist, que é uma série de vídeos que fala a respeito da biografia oculta e criminosa dos principais acusados. Antes de falar aqui desse último vídeo, deixar bem claro que a minha denúncia é contra o reitor da UFNT, Universidade Federal do Norte do Tocantins, e suas duas sócias de crime e parceiras sexuais, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Minha denúncia é contra essas três pessoas, seus braços direitos, e demais integrantes, participantes aí do crime, que invadiram de modo criminoso a minha intimidade e a minha privacidade através de um aparelho celular e de um notebook que foi destruído. Aparelhos esses, que foram destruídos a pedido do reitor, e de suas duas sócias de crime. Foram destruídos na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia. Aparelhos que não estão mais comigo, enfim, que não voltaram para as minhas mãos. Bom, deixar bem claro que só estou expondo esse caso porque, como eu já falei, ele foi negligenciado, se negaram a receber provas e até agora não foi solucionado nem pelas autoridades policiais que entraram em contato com ele, muito menos pela justiça brasileira. Gostaria de fazer o apelo às autoridades internacionais de defesa dos direitos da mulher e direitos humanos para que, se possível, me tirem do Brasil, porque impossibilitaram completamente a minha sobrevivência nesse país, e agora também estou sofrendo perseguição política aqui dentro do país por conta de alguns comentários que fiz, e que vou continuar fazendo. Bom, então é isso. Esse último vídeo aqui trata da biografia oculta e criminosa de Elisa Borges de Alcântara Alencar, ela é uma dos principais acusados aí e cometeu crime de invasão de privacidade, intimidade, roubo, estelionato, enfim, contra mim e outra pessoa da minha família que foi levada aí a óbito, não só por Elisa, mas por outras duas pessoas aí de modo indireto e não convencional, mas se utilizaram, de um crime aí tecnológico, cibernético aí, que é a implantação ilegal de dispositivos espiões. Bom, eu vou começar agora a narrativa, contando um pouco da biografia oculta de Elisa Borges de Alcântara Alencar, essa pessoa que se auto-intitula professora, pesquisadora da UFNT, mas que não passa de uma ladrona, de uma estelionatária, assim como o reitor, Ayrton Siben,
né, entre aspas, reitor, e a outra sócia de crime aí desses dois, que é Andréa Martins Lameirão Mateus. Bom, biografia oculta e criminosa de Elisa Borges de Alcântara Alencar. A princípio eu não tenho certeza se ela é de São Paulo ou do estado do Goiás, só sei que veio para o estado do Tocantins, né? De fora. Tem um casamento aberto com Edson Galo ou Edson Carvalho. Se uniu ao reitor Ayrton Siben e a Andréa Martins Lameirão Mateus e Isaías Borges de Souza no início dos projetos de criação da UFNT em uma sociedade de crime, roubo, estelionato, parceria sexual, entre outras coisas. Fato um pouco recente, mas não tão recente assim. Adotou algumas crianças e as ofereceu como garantia a entidades malignas para que o negócio dela, de André e Ayrton, continuasse tendo êxito enquanto essas crianças fossem vivas e saudáveis. Um pouco parecido, né, com o que o reitor fez com os filhos não biológicos dele. Um pouco parecido não, creio eu que deve ter sido um ritual só, né, que fizeram com esse objetivo. Roubava a aposentadoria da própria mãe, se utilizava do cargo do marido, Edson Galo, que não sei se ainda é bancário, né, do Banco do Brasil, mas creio eu que deva ainda ser, né, ou não, bancário, né. Ela se utilizava do cargo do marido, Edson Galo ou Edson Carvalho, né, que é bancário do Banco do Brasil, para ajudá-la na execução de seus crimes. Quais? Desviar dinheiro das contas das vítimas, né, que eles conseguiam aí matar, né, de modo indireto, causando essas mortes espirituais, né, e se utilizava também, né, dessa tecnologia, quer dizer, mortes, né, espirituais causadas aí através do uso de uma tecnologia chamada aí ponto de escuta, em que rituais de morte e destruição eram transmitidos para as pessoas enquanto, né, elas dormiam, preferencialmente enquanto elas dormiam. Se utilizava do cargo do marido, Edson Galo, para executar seus crimes, né, desviando dinheiro das contas das vítimas que conseguiam fazer e também falsificando documentos. Se tornou parceira sexual de Marlon Marques Pinheiro de Melo, colocando ele como laranja, tanto na rede de crime organizado como na de sexo, para que ele a servisse sexualmente. Pediu juntamente com Andréa para o reitor Ayrton Siben colocar Marlon Marques Pinheiro de Melo no PPG Cult, programa de mestrado da UFNT, e impedir a minha entrada no PPGL de Letras. As motivações aqui eu já expliquei quais foram, né, que levaram, né, essas duas pessoas a fazer esse pedido, né, que foi prontamente aceito, pois já havia uma sociedade, né, entre essas entre essas 4 pessoas aí, né, pedido que foi aceito prontamente, né, pelo reitor, colocando essa pessoa dentro da universidade como laranja no negócio criminoso dos 4. Como eu já falei aqui, né, método tanto de, não só de Ayrton, Andréa, mas também de Elisa, né, selecionar suas vítimas, é através de investigação espiritual, em que Andréa, né, ficava a cargo de fazer isso, e depois, né, se utiliza de crimes cibernéticos, como invasão de privacidade, intimidade, por meio da invasão de celulares, uso criminoso e ilegal de tecnologia espiã, para causar mortes de modo não convencional e indireto, né, que é uma morte espiritual, com o objetivo de, depois dessas mortes, roubar suas vítimas e enriquecer. Tem à sua disposição
Elisa Borges de Alcântara Alencar tem à sua disposição, assim como Ayrton Sibem e Andréa Martins Lameirão tem, né? Também tem à disposição dela pessoas da tecnologia, que ela contrata juntamente, né, com essas outras duas pessoas para prestar serviço tecnológico criminoso e ilegal para cometer crimes cibernéticos, roubos, estelionato, espionagem ilegal, invasão de privacidade, intimidade, entre outros crimes. Nesse caso, né, quando eu falo aqui nesse caso em relação ao crime que cometeram contra mim, né, os contratados para prestarem aí esse serviço criminoso, esses serviços aí tecnológico criminoso, né, para essa pessoa aí, né, incluindo os outros dois, foram a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, né, que na época que entrou em contato com o meu caso tinha o delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha e a escrivã Yara Priscila Alves da Silva Furtado, né, juntamente com toda a equipe que entrou em contato com o caso e com os aparelhos que, como eu já disse aqui, foram destruídos a pedido, né, do reitor e dessas duas pessoas. Contratou também a primeira empresa que eu tinha contratado, né, para fazer a investigação nos meus aparelhos e que mentiu a respeito da investigação, né, dando uma resposta falsa, um parecer falso, né, que foi a Anjo Guardião Investigações, tendo à frente, né, dos serviços aí tecnológicos Mariana e Matheus, e também por último a Alves e Amorim Perícia Digital, na figura de Eduardo Henrique Alves Amorim, que é um engenheiro da computação, né, que mentiu no laudo, ele não mentiu a respeito das invasões, mas mentiu no laudo, inclusive deixando a confecção do laudo por conta de Andréa Martins Lameirão Matheus, com quem ele teve, né, fez aí uma parceria, uma sociedade criminosa, né, com essa pessoa, né, e colocando somente uma pessoa, como eu já falei aqui em outros vídeos, como responsável pelas invasões, e deixando de fora os três principais acusados e todo o restante, né, das outras pessoas que tiveram participação direta nas invasões, né, tanto pessoas de dentro da UFNT como pessoas de fora. Elisa Borges de Alcântara Alencar, juntamente com Andréa e Ayrton, conseguiram causar a morte não convencional e indireta, né, transmitindo rituais de morte e destruição através de aparelhos de pontos de escuta e rastreadores, com a participação direta, já falei, dessas outras duas pessoas, Isaías Borges de Souza, né, e outras pessoas de dentro e de fora da UFNT, né. Aí 6 vítimas, né, entre elas professora Isabel Auler, mãe e sobrinha da professora Alessandra Mara de Assis, né, uma moça aí que engravidou de Ayrton Sibem, doutor Afonso da Clínica Viva e Márcia de Souza Trindade, que era minha prima, né, que foi roubada aí por essas pessoas depois que morreu. Todos eles foram roubados, né, tanto por Elisa Borges de Alcântara Alencar, como por Ayrton Sibem e Andréa Martins Lameirão Matheus. E também seus braços direitos, né, que ficavam aí a cargo do trabalho mais pesado e mais sujo, né, que era a invasão das residências, de modo sorrateiro, sem deixar nenhum sinal de danos, enfim, arrombamento, para implantar esses dispositivos espiões nas casas das pessoas que esses três aí escolhiam aí como alvo. Elisa Borges de Alcântara Alencar, assim como Ayrton Sibem e Andréa Martins Lameirão Matheus, também se autodenomina ou se autodenominava, né? Não sei se assim ela ainda continua se autodenominando, né, umbandista, mas a prática espiritual, né, que ela juntamente com Andréa usou
para cometer seus crimes no Tocantins, tanto dentro como fora da UFNT, é a necromancia, ritual feito com pedaços de cadáveres, né, em que esses pedaços, né, são obtidos através da prática criminosa de vilipendiação, que era um trabalho sujo, né, aí pesado, feito por Isaías Borges de Souza e outros braços direitos aí dessas 3 pessoas. Né, eles usam essa prática aí para fazer rituais de riqueza e poder, vilipendiando de forma criminosa cadáveres. Elisa Borges de Alcântara Alencar casou espiritualmente com seus 2 sócios de crime, Ayrton Siben e Andréa Martins Lameirão Mateus, em um ritual de riqueza e poder. Tem com seus braços direitos e demais integrantes das 2 redes, a de crime organizado e sexo, um pacto espiritual de lealdade e fidelidade, para que nenhum deles entreguem um ao outro, evitando assim uma possível prisão ou responsabilização pela lei, justiça e autoridades, né, por suas práticas criminosas. Já falei aqui de algumas mulheres da rede de sexo, né, que foram enviadas para Brasília, DF, incluindo Elisa Borges de Alcântara Alencar, que esteve lá se encontrando com o ministro, né, pessoalmente, e creio eu que fez esse pedido, né, para esse ministro, para que não só esse ministro, mas os outros políticos que tiveram encontros lá com essas mulheres, né, impedissem o meu caso de ser solucionado e a justiça, né, de ser feita, né, contra essas pessoas pelos crimes que elas praticaram, não só contra mim, mas contra a pessoa da minha família que veio a óbito e as outras vítimas que essas pessoas fizeram, né, muito antes de mim e da minha prima. Formou uma rede de sexo junto com Ayrton Siben e Andréa Martins Lameirão Mateus, onde tanto, né, mulheres, né, como homens eram colocados como laranjas para servirem sexualmente ela, né, e seus 2 sócios de crime e demais professores da UFNT. Essa rede funcionava tanto dentro da universidade como fora dela. Tem uma relação doentia sexual e de sociedade financeira, roubo, estelionato, com Ayrton Siben, Isaías Borges de Souza e Andréa Martins Lameirão Mateus, onde impera a busca por poder, né, e ganho financeiro. Se diverte muito com os crimes que pratica, né, com a certeza de que jamais será responsabilizada pelos mesmos. Obrigatoriamente, né, como já falei aqui, das mulheres que forneciam tanto feto como sangue para essas pessoas beberem, né, e utilizarem em seus rituais. Obrigatoriamente, as mulheres que entravam para a rede de sexo passavam por uma série de exames médicos e, se fossem consideradas aptas, entre aspas, tinham que engravidar, né, do reitor e interromper a gravidez obrigatoriamente no 2º mês de gestação para que o feto fosse utilizado por ele, André e Elisa, né, em rituais de riqueza e poder, onde os mesmos eram ingeridos pelos 3. Além dos fetos, né, essas mulheres forneciam periodicamente uma quantidade de sangue, né, para que essas 3 pessoas, incluindo a Elisa, né, bebessem, né, em seus rituais. Bom, aqui eu falo da ajuda de Elisa, que ia até a aldeia Carajá-Xambioá, juntamente com o reitor, né, com o objetivo de lá o reitor, né,
ter encontros sexuais, né, relações sexuais, né, com adolescentes indígenas, né, da aldeia Carajá, né, e já falei aqui que ela ia até lá, né, com o reitor com esse objetivo, e que em uma dessas relações aí, que foi com não consentimento, né, porque as adolescentes eram escolhidas, né, por um professor chamado Francisco Edviges Albuquerque, que escolhia essas adolescentes lá da aldeia, e Elisa ficava a cargo com o reitor para conversar antes, né, com essas adolescentes, enfim, convencê-las, né, a praticar o ato sexual com o reitor. E aí, em uma dessas, creio eu que foi duas adolescentes que está aqui, né, que foram estupradas, né, uma de 16 e outra de 17, fato que foi denunciado na Polícia Civil de Araguaína, Tocantins, mas que na época foi negado e arquivado a pedido do reitor, de Elise e de Andréia, né, aí foi arquivado e negado pela autoridade policial da época. Então, além desses outros crimes aí, também ela participou, né, ativamente aí, junto com o reitor, do estupro de duas adolescentes indígenas, Carajá Xambioá, uma de 16 e outra de 17 anos, em que o fato foi denunciado, como eu já falei, né, e que foi negado, negligenciado e arquivado pela autoridade policial daqui de Araguaína, Tocantins, que recebeu a denúncia das duas adolescentes na época, né? Foi arquivada a pedido do reitor, de Elise e Andréia. Elisa Borges de Alcântara Alencar também desviou, juntamente com Ayrton e Andréia, dinheiro da Universidade Federal do Norte do Tocantins, creio eu que na época ainda era o UFT, né? E o fato foi denunciado pela professora Isabel Auler e arquivado também pela autoridade policial, né, da época, a pedido do reitor, né, e de suas duas sócias de crime. Elisa Borges de Alcântara Alencar, assim como Andréia Martins Lameirão Mateus e Ayrton Siben, têm dupla personalidade, escondem sua psicopatia de todos e são pessoas capazes de fazer qualquer coisa contra qualquer pessoa por dinheiro, riqueza e poder. Como eu já falei, se diverte, né, com os crimes que comete, na certeza de que jamais será responsabilizada, né, enfim, exposta ou punida, né, pela lei, enfim. E se diverte também com as vítimas que consegue fazer de modo indireto e não convencional. Como eu já falei aqui, o modo de agir dessas pessoas praticarem seus crimes. O modo de agir de Elisa Borges de Alcântara Alencar é o mesmo de André e Ayrton, que é um modo bem oculto, velado, usando tecnologia espiã, e usa o financeiro, que é fruto de roubo e estelionato, conseguido através de mortes espirituais das vítimas, que eles conseguem fazer, né, para comprar tanto autoridades policiais como outras pessoas, né, incluindo autoridades políticas, para impedir, né, que seus crimes venham à tona, enfim, que essas pessoas sejam responsabilizadas. Como eu já falei, usam tanto autoridades policiais do país como políticas para cometer seus crimes junto com eles, né, e também para beneficiá-los e protegê-los de uma possível prisão ou responsabilização por parte da justiça brasileira. Tanto a rede de crime organizado como a de sexo que essas três pessoas criaram, com atuação tanto dentro da universidade como fora dela, né, tinha estendido suas práticas criminosas por vários estados, porque foram recrutadas pessoas de outros estados que não eram somente aqui do Tocantins, enfim, pessoas do Maranhão, pessoas do Sul, pessoas de São Paulo. Então, eu afirmo aqui
que tinham estendido nessa prática criminosa deles aí, através dessa rede, por quase todos os estados brasileiros, com a participação direta dessas autoridades policiais que entraram em contato com o caso, que se venderam, né? E também dos políticos que foram colocados aí na situação a pedido dessas 3 pessoas para beneficiarem elas, né, e protegerem elas, né, de uma possível prisão, responsabilização por parte da lei, né, e da justiça brasileira. Bom, a biografia de Elisa Borges de Alcântara Alencar é um pouco mais curta, né, que a de Ayrton e de Andréia, mas enfim, é como eu falei, praticamente em relação aos crimes que ela cometeu, são os mesmos de seus 2 sócios de crime, né, ficando somente algumas coisas da vida familiar, né, e da vida íntima, pessoal dela, né, diferente um pouco, né, da biografia de Andréia e do reitor. Bom, e assim eu encerro com a biografia de Elisa Borges de Alcântara Alencar, essa playlist que fala da biografia oculta, né, dos 3 principais acusados em relação ao meu caso, que são o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, de Andréia Martins Lameirão Mateus, né, e agora por último Elisa Borges de Alcântara Alencar. Fiquem atentos às próximas playlists que serão preenchidas, né, com vídeos, e muito obrigada pela atenção de todos. Tenham todos uma boa tarde.